trabalhadores do Brasil, voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. CLT, 70 anos, o fio da história. A CLT representa um marco na vida do trabalhador brasileiro. Nós, a partir do momento que o ex-presidente Getúlio Vargas, digamos assim, talvez o maior ícone do trabalhismo brasileiro, ao criar o Ministério do Trabalho, também avançou na perspectiva de garantir uma legislação que desse os direitos aos trabalhadores, né? Justamente na perspectiva de minimizar a diferença que existia até então e ainda existe entre empregador e empregado. Então a CLT veio nesse sentido, de garantir direitos fundamentais, um 13º, férias remuneradas, o fundo de garantia por tempo de serviço, enfim, várias conquistas que foram se avolumando com o decorrer do tempo e que hoje a CLT, nesses seus 70 anos, representa a segurança do trabalhador, a segurança contra demissões imotivadas, a segurança do trabalhador saber que pode recorrer à justiça no caso de ter alguns dos seus direitos precarizados. A história do PDT e do trabalhismo se confunde com a criação da CLT e da defesa dos direitos dos trabalhadores. Essa ainda é a principal bandeira do PDT? Sem dúvida, o trabalho e a educação são os dois pilares das defesas do partido nas suas diferentes instâncias, tanto no legislativo quanto no executivo. O PDT tem se pautado sempre na defesa da igualdade de oportunidades através da educação, ou seja, crianças e jovens com direito à mesma escola, professores bem remunerados, uma escola de qualidade para gerar para aquela criança e para aquele jovem uma igualdade de oportunidades independente de origem social. E o trabalho, claro, como fonte maior de cidadania, para que o brasileiro, cidadão, a cidadã, possa realmente ter direito a uma fonte de renda, ter um trabalho, seja ele seletista, seja ele por conta própria. Os trabalhadores por conta própria também são objeto da atenção do nosso partido, de forma a minimizar uma carga tributária pesada em cima do microempreendedor individual, em cima do microempresário. Então nós queremos cada vez mais fazer com que o trabalho, seja ele seletista, seja ele de servidores públicos, seja ele de trabalhadores por conta própria, cada vez mais tenha a atenção do nosso partido, tanto no âmbito aqui do Poder Legislativo, onde nós fazemos leis que verdadeiramente defendem os interesses dos trabalhadores, quanto no executivo, através dos nossos prefeitos, governadores, secretários, ministros, enfim, o que nós tivermos em ação no Poder Executivo, cabe aos nossos companheiros pedetistas também a ideia de defender intransigentemente essas duas bandeiras, trabalho e educação. Volta e meia, deputado, ressurge o debate sobre a atualização da legislação trabalhista. Como o PDT se posiciona a respeito? A CLT está obsoleta ou os ataques que ela recebe são uma tentativa de precarização das relações trabalhistas? O direito dos trabalhadores corre risco? O direito dos trabalhadores, é bom que se diga, sempre corre risco, porque sempre existe um lado que tenta precarizar, sob o intuito de dizer que se gera mais renda, que se gera mais emprego, que cresce o desenvolvimento, aquela tese de décadas atrás que é necessário aumentar o bolo para depois repartir, volta e meia volta à tona em alguns debates mais acalorados. Ultimamente, o que nós temos visto, até por parte do empresariado mais esclarecido, empresariado mais voltado a um desenvolvimento com inclusão social, é que essa pauta de reduzir direitos trabalhistas tem diminuído. Não é hoje os encargos trabalhistas como férias, como 13º, como demissão imotivada, a multa de 40% do FGTS, o próprio FGTS, não é isso que causa o custo Brasil. O custo Brasil é causado por uma carga tributária extremamente elevada e no que tange a folha de pagamento. A presidenta Dilma tem desonerado a parte da contribuição previdenciária patronal, que também onera. Então nós temos aí cada vez mais as bandeiras do nosso partido sendo levantadas e sendo defendidas com intransigência para que o trabalhador saiba que tem no PDT um grande aliado de seus direitos e flexibilizar direitos trabalhistas só se for na perspectiva de ampliá-los, de dar mais segurança, de dar uma remuneração melhor, de discutir a redução da carga horária semanal para 40 horas a jornada de trabalho. Isso pode ser discutido em alguns setores, em alguns países já existe. Então nós queremos discutir nessa perspectiva, lógico, num diálogo com a classe empregadora, mas também na perspectiva de saber que o trabalhador precisa reduzir ainda essa grande diferença que existe entre aqueles que muito têm e aqueles que muito trabalham e pouco recebem.
a recomposição do salário mínimo há alguns anos, com metodologia de se recompor através da inflação do ano anterior e do crescimento do PIB de 2 anos anteriores, tem feito o salário mínimo passar de um patamar abaixo de $100 para hoje um patamar que já beira $350. Então isso, sem dúvida nenhuma, é um ganho real do trabalhador. Isso mostra que várias políticas de proteção ao emprego e à renda no nosso país têm surtido efeito. CLT, 70 anos, o fio da história.